dia. Bom dia. Bom dia. Quem já está na sala já pode ativar o vídeo, tá certo? Bom dia. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para que mais pessoas entrem na aula. Quem está com o vídeo desativado e que pode ativar, por favor, ativar. Muitos vídeos desativados. Como informado lá no roteiro, hoje a gente vai fazer correção de atividade, logo depois nós veremos o conteúdo, os conteúdos, né? Poema narrativo e final de narrativa, que é um conteúdo que tem aí no livro didático de vocês, tá bom? Na aula passada eu pedi que vocês fizessem páginas 78 e 79 do módulo 4. Então, vocês já podem abrir aí na página 78 do módulo 4 para que a gente inicie fazendo a correção. Espero que todos tenham feito, né? Porque vocês tiveram aí 8 dias, né? Para fazer. Então, vamos lá. Gente, com essa atividade, a gente retoma Qual é a página? Página 78, módulo 4. Deixa só eu... Pronto. Eu vou ativar aqui o bate-papo para que vocês coloquem algumas dúvidas que tenham com relação à atividade, tá? Logo depois da correção, eu desativo para evitar conversas paralelas. Vou colocar aqui só a página para que as pessoas que, ao entrarem, estejam conscientes. Coloquei no bate-papo, porque geralmente algumas pessoas já começam perguntando. Ok. Vamos lá. Módulo 4, páginas 78 e 79. Com essa atividade, nós retomamos informações sobre o assunto que nós falamos um pouco na aula passada, que é variação linguística regional, né? Na verdade, a gente falou, em linhas gerais, do conceito de variação linguística, o que é a variação linguística. Como eu disse para vocês, para a gente entender a variação linguística regional, a gente precisa primeiro saber o que é uma variação linguística, né? E a gente conseguiu perceber que as variações fazem parte da identidade das línguas. Então, todas as línguas têm aí variações linguísticas. E alguns fatores contribuem, como fatores geográficos, históricos, tá certo? Fatores sociais, o fator também com relação ao conhecimento, a escolarização que as pessoas têm, tudo isso influencia na variação linguística. Então, é importante que nós saibamos disso, tá certo? E que a variação linguística é perfeitamente aceitável. Ela existe, ela ocorre, tá? Ela não tira as características do idioma, pelo contrário, ela enriquece, tá certo? E nós temos variações regionais, então, de uma região para outra, costuma-se ter diferenças de pronúncia, de vocabulário, de conhecimentos, de acepções linguísticas, quando a gente fala de um mesmo idioma. Então, aquilo que nós entendemos aqui no português do Brasil pode ser muito diferente ou um pouco diferente de outras localidades que falam a língua portuguesa. Portugal, algumas localidades também da África, tá certo? Então, nessa atividade, eu quero pedir que uma pessoa faça a leitura aí da questão. Não precisa ler o texto, porque esse texto nós lemos na aula passada. E a gente percebeu aí algumas marcas de variações linguísticas, alguns vocábulos que nós
enquanto falantes da língua portuguesa, não estamos familiarizados, tá? Para quem perguntou a página, eu coloquei a página aí logo no início do bate-papo. Eu coloquei justamente para que vocês acompanhassem. Módulo 4, página 78. O início, página 78. Quem pode ler para mim essa primeira questão e compartilhar a resposta, por favor? Gente, muitas pessoas com vídeos desativados. Eu já informei isso, vocês já estão conscientes que para a frequência ser contabilizada, o vídeo precisa estar ativado, com exceção das pessoas que já comunicaram a coordenação e que receberam autorização para ficarem com o vídeo desativado, tá bom? E aí, primeira questão, pode ser Letícia? Consegue ativar o som, Lécio? Eu botei uma notícia da morte do deputado. Você pode ler para mim, por favor, o enunciado? De que trata o conto, de acordo com o trecho apresentado? Isso, aí você Eu colocou que botei a morte do deputado. Uma notícia, que é uma notícia sobre a morte do deputado. Isso, muito bem. E aí, se você quiser complementar, você pode registrar aí também, que é um relato de tristeza, né? As pessoas demonstram aí a tristeza delas frente ao acontecimento da morte do deputado, tá certo? Muito bem. Então, aí morre alguém e as pessoas lamentam, através da escrita, esse acontecimento. Letra B, quem pode ler? Pode ser Felipe Nunes? Consegue ativar seu áudio, Felipe? Felipe Nunes. Não? E agora? Não, né? Vou pedir para Levi, então. Pronto, Felipe levantou aqui a mão. Consegue ativar agora, Felipe? Sua câmera desativou, eu não estou conseguindo mais lhe ver. Levi, consegue me ouvir? Consegue ativar o som? Oi, pronto. Bem, Levi? Sim, tudo bem. Fez atividade? Qual? Página 78. Letra B. Provavelmente. Letra B. Não está acompanhando a correção, não, Levi? Você entrou desde o início, não está com o livro aberto ainda, Não, deixa eu falar. É que eu não tô em casa, não. Eu viajei, aí meu livro tá tudo dentro da mochila e não tá aqui nessa casa aqui, não. Tá junto com entendi. o armário. Ok. Como das outras vezes você sempre compartilha as respostas, obrigada aí pela justificativa. Vou deixar passar. Mas a senhora vai passar, vai só corrigir aqui, não é? Aí depois, se você quiser a gravação da aula, eu disponibilizo para você acompanhar. Ok. Tá Muito bom? obrigado. Ok. Sofia, pode falar para mim, por favor, a resposta da letra B? Eu tô em casa, meus livros estão no Feira 10. Ah, tá ok, então. Iago? Iago? Pode falar. O que causou a morte do deputado? Ele morreu de velho. E o animal, teve um animal aí que provocou a morte dele, não foi? Deixa eu tentar identificar aqui. Por favor, procurem aí no texto uma parte que mostra. Porque, na verdade, o texto realmente fala. Ele era um homem de uma certa idade, mas houve um animal que provocou a morte dele, tá? Deixa eu só identificar aqui. Se alguém identificar antes, é só colocar aí no bate-papo, tá? Aqui no final tem assim, ó. Mas, antes de tudo, era preciso resgatar o que sobrara do infausto encontro entre, ou seja, o infeliz encontro, né, o homem e o animal, naquela viagem fatídica do deputado. Então, foi durante uma viagem, nessa viagem ele encontrou algum animal, né, que
provocou a morte dele. Então, foi um encontro fatídico, né? Um encontro infeliz, um infausto encontro. E nesse encontro aconteceu a morte dele. Então, a gente entende aí que um animal provocou a morte do deputado, tá certo? Esse acidente aí. Ok, Iago, muito bem por ter feito. Letra C, quem vai responder a letra C? Gente, correção de atividade não é o professor que tem que ficar falando. É a vez dos alunos agora demonstrarem seus conhecimentos, falarem o que fizeram. A nossa colega Ana Júlia pediu para falar, vamos ouvi-la. Tudo bem, Ana Júlia? O conto narra uma história que se passa em uma aldeia no Moçambique, país em que foi colônia de Portugal, e por isso tem a língua portuguesa como idioma oficial. Algumas palavras empregadas no conto não são usadas no Brasil. Leias abaixo e associe-as ao significado a seguir. Aí a ordem que eu coloquei foi C, lavoura, campo de cultivo. D, homem maduro, respeitável. B, mulher, mãe de filhos. E A, criança. A ordem está certíssima. Eu vou pedir só para você fazer a leitura dessas palavras, por favor, Ana Júlia. Miúdo, mamana, manchaba e madoba. Isso. Muito bem, muito bem. Obrigada, Ana Júlia. E parabéns por ter feito. Lori, eu percebo que durante as aulas você fica levantando a sua mão. Olha, é preciso você reagir, porque assim, às vezes eu posso não estar olhando para você, aí eu não vejo que você está com a mão levantada. Mas se você reagir, vai aparecer uma notificaçãozinha aqui, aí eu consigo visualizar melhor, viu? Pronto, aí você fez agora, eu consigo. Vou ativar seu som agora. Consegue ativar? Consegue ativar? Bom. Seu áudio está muito baixo, Laura, eu não consigo ouvir. Pode falar, Laura, é porque saiu muito baixo, eu não consegui ouvir você. Seu microfone está ativado, pode falar. Eu acho que ela está digitando, né, no bate-papo, para a gente poder ler, tá? Ok, Laura, vou aguardar. Aqui. A Ana falou a ordem, né? Pronto, vou falar agora para você. Então, para quem não acompanhou, ó, primeiro quadrinho aí, de cima, eu vou falar de cima para baixo, tá? Primeiro, letra C, vai ser o quê? Lavoura, campo de cultivo. Então, machamba significa lavoura, campo de cultivo, tá certo? Letra D, que é madoda, significa homem maduro, respeitável. Então, madoda é um homem maduro, respeitável. Aí, do lado direito agora de vocês, primeiro quadrinho, fica a letra B. Então, mamana significa mulher, mãe de filhos. E, por fim, tem A. Então, miúdo significa criança. A ordem fica de cima para baixo, C, D, B, A. Tá certo? Aí é bom para a gente enriquecer nosso vocabulário, né? Se futuramente vocês forem a essa localidade, vocês vão conseguir compreender. Pronto, letra B, página 78, que Isabela perguntou. O que causou a morte foi um animal, tá? Então, o deputado viajou e nessa viagem ele encontrou um animal, como afirma aí nas últimas linhas do texto. Por isso foi uma viagem fatídica, tá? 79 agora. Eu vou pedir que alguém faça a leitura dessas informações que aparecem aí, que são muito importantes para a compreensão da variação linguística. Isabela, vamos ouvi-la. Posso ler? Pode sim, com certeza. É para ler a 2 ou para ler o trecho do conto que você achou? Isso, essa parte aí. O trecho do conto que você acabou de ler, apesar de ser escrito em português, pode causar um pouco de estranheza. Isso ocorre porque se trata de um conto de um autor moçambicano e, por isso, carrega as características do português falado em Moçambique. O português não é um idioma exclusivo de Portugal e do Brasil. Ao todo, 9 países fazem parte do chamado mundo lusófono, ou seja, os países que têm o português como língua oficial. Desses 9 países, 6 estão no continente africano: Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. A língua portuguesa apresenta variações nas diferentes regiões onde é falada. Assim sendo, é natural que haja muitas diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em outros países. Quando a língua varia de uma região para outra, chamamos de variação linguística regional. Muito bem, obrigada, Isabel. Então, esse texto aí vem confirmar algumas informações que nós já vimos, né? Que a língua portuguesa não é exclusiva nem do Brasil, nem de Portugal, outros locais falam. E uma informação nova, né? Os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, eles são conhecidos como países lusófonos. Então, se você escuta esse termo, país lusófono, significa que é um país que tem a língua portuguesa como idioma oficial, né? Nós conhecemos aí os países que falam a língua portuguesa e, por fim, entendemos aí o que é uma variação linguística regional, quando há mudança de uma região para outra, essa variação de pronúncia, de vocabulário, tá certo? Questão 2, quem vai ler para mim, por favor? Aí lê a questão, o enunciado e a letra A e compartilha a resposta. Quem pode ser, por favor? Lore. Vamos ouvir nossa colega Lore. Consegue ativar, Lore? Consegue me ouvir, professora? Pronto, consigo. Agora está bem. Leia as manchetes abaixo. Letra A. Doenças crônicas e não transmissíveis aumentam e deixam o Sistema Nacional de Saúde com as mãos à cabeça. Letra B. Simpósio de Fisioterapia aborda doenças crônicas não transmissíveis. Pode ler a também, Lore, por favor. Letra A. Identifique qual das manchetes é de um jornal africano. Eu vou ter letra B. Você botou a B por quê, Lore? Que a questão pede para justificar também, né? Além de dizer, também justificar o porquê da resposta. Enquanto você pensa, Lore, eu vou deixar nossa colega Ana Júlia falar aqui também, tá certo? Obrigada. Vamos ouvi-la. Eu coloquei letra B, pois a palavra simpósio não é uma palavra que está no cotidiano do nosso português. Okay. Eu coloquei isso. Eu acho que vocês, para quem colocou simpósio, é porque vocês não estão familiarizados com essa palavra. Mas simpósio é uma palavra da nossa língua portuguesa aqui no Brasil, tá? É porque geralmente quem escuta mais é quem está no ambiente acadêmico ou já atuando, né, profissional. Como vocês são do público estudantil, então geralmente vocês não escutam muito essa palavra, mas simpósio faz parte. Aqui no português do Brasil, a palavra crônica, ela é acentuada, não é isso? Qual é o acento da palavra crônica? É o circunflexo ou agudo? Vamos ouvir nosso colega Felipe. Felipe? Eu tinha colocado B pelo vocábulo da manchete. E você colocou a B? Pela palavra simpósio também. Ah, entendi. É normal, tá? É porque vocês não estão inseridos ainda nos contextos que frequentemente utilizam esse vocabulário. Quando vocês estiverem no ambiente, né, universitário, vocês vão escutar muito essa palavra simpósio, ou a depender da área que vocês atuem também, tá? Mas simpósio, gente, faz parte do vocabulário que nós utilizamos aqui no Brasil. Mas a palavra crônica aqui, ela recebe o acento agudo ou circunflexo? Qual é o acento que nós utilizamos na palavra crônica? E aí? Quem vai colocar no bate-papo? Como é que a gente escreve crônica? Em 8º ano, vocês nunca escreveram a palavra crônica ou ouviram a palavra crônica? Pronto, Isabela colocou aqui no bate-papo. Muito bem. Crônica com acento circunflexo. Percebam que a palavra crônica, ela
aparece tanto no primeiro quanto no segundo, na primeira quanto na segunda manchete, certo? No entanto, elas estão grafadas, escritas de forma diferente. O acento aí muda. Enquanto na primeira manchete a gente tem crônica com o acento agudo, na segunda a gente vai ter aí com acento circunflexo. E se a gente sabe que aqui no Brasil nós utilizamos o acento circunflexo, significa que qual manchete está no português do Brasil? Nosso colega Levi pediu para falar, vamos ouvir. Ô, Pro, peguei o livro. Pegou? Muito bem. Módulo 4, página 79. Eu fiz. Ah, muito bem. Você colocou o que nessa, Levi? Letra A. Qual? Letra A. Da que página? 79, módulo 4. Eu coloquei. Pois pois com meus conhecimentos, tudo indica que é da África. Pronto. E você falou tudo indica. O que que indica para você aí que é da África? A resposta está certa, Levi. Agora, a sua justificativa que não me convenceu, vamos dizer assim, né? Mas Eu não entendi também muito, não. pronto, tranquilo. Não entender faz parte, viu, gente? Nós estamos no processo de aprendizagem. Ok, Levi, muito bem por ter feito. Nosso colega Felipe Reis pediu para falar. Vamos ouvi-lo. Na B, eu coloquei, significa ficar espantado, assustado. Aí, na pergunta, essa expressão comumente usada no Brasil, eu coloquei não, é usada em Portugal. Ok, você nunca ouviu alguém dizer, poxa, eu estou com as mãos na cabeça? Tipo, não muito. Nunca vi muitas pessoas Exatamente, falando. exatamente. Aqui a gente utiliza mais outras expressões, né? Pronto, letra B é isso mesmo, tá certíssimo sua resposta, tá? E a gente tem que pensar aí que essa expressão também se constitui como uma metáfora, tá certo? Não é que as pessoas estão literalmente com as mãos na cabeça, mas elas querem expressar, através da linguagem figurada, que elas estão preocupadas, que elas estão aflitas, tá? Letra A, gente, é a manchete A, tá certo? Porque a palavra crônica aí, ó, está com acento agudo. Então, aí é o português, não do Brasil, mas dessa região aí da África, tá certo? Aí vocês podem justificar dizendo que a grafia da palavra crônica comprova que não é o português do Brasil, mas sim o africano. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Não? Ok. Gente, pronto. Nossa colega Isabela, acho que ela pediu para falar, não sei se foi de antes. Consegue ativar, Isabela? Consigo, Pro. Na B eu botei preocupação e sim. Isso. Não, mas na verdade não é utilizado muito no Brasil, não. A segunda resposta é não. Viu? É mais no de lá. Como o Felipe, acho que foi Felipe que falou. Isso aí. Levi. Oi, Pro. Pediu para falar? Oi? Você pediu para falar? Não. Ah, entendi. Porque Tô apareceu. naquela hora. Ah, tá certo. Tranquilo, então. Bem, como eu informei lá no roteiro, hoje nós iremos ver um pouquinho sobre os assuntos poema narrativo e final de narrativa, tá certo? Antes disso, eu gostaria de saber se vocês, alunos do oitavo ano, estão lembrados quais são os elementos que constituem uma narrativa, tá? Esse assunto vocês estudaram no sexto ano. E aí eu gostaria de perguntar a vocês se alguém lembra aí quais são os elementos que constituem a narrativa. Eu já dou uma dica, são 5 elementos. Né? Para que eu tenha um texto narrativo, eu preciso da presença desses 5 elementos, tá certo? Lembrando, gente, que narrar é sinônimo de contar, de relatar. Então, narrar nada mais é do que contar alguma coisa, tá certo? Nas narrativas, nós temos aí a contação de histórias, ou história. E aí, alguém pode dizer quais são os 5 elementos que constituem a narrativa? Consegue aí se lembrar desse conteúdo? Se lembrarem? Uma dica. Eu dei essa dica para o sexto ano, né? Não, a ideia não foi minha, está na internet, né? O conhecimento está aí no mundo. Mas o que eu achei muito interessante é que se nós pegarmos a palavra pente,
que tem 5 letras, nós conseguiremos lembrar sempre aí dos 5 elementos, tá certo? Por quê? Cada letra da palavra pente simboliza aí a primeira letra dos elementos que constituem a narrativa. Então, a partir da palavra pente, vocês acham que os elementos da narrativa são quais? Quem vai chutar aí? P de quê? Personagem, né, gente? P de personagem, E de enredo, N de narrador, T de tempo e o E de espaço, tá certo? Então, não esqueçam disso. P de personagem, E de enredo, N de narrador, T de tempo e E de espaço. Esses são os 5 elementos que constituem aí o tipo narrativo, tá? Lembrando que é um tipo. Então, a partir disso, a gente tem aí a construção de textos narrativos. Hoje, a gente vai falar... Deixa eu só compartilhar aqui o slide para vocês. Gente, agora eu estou me lembrando de uma coisa muito importante, que a gente fica preocupada assim, em fazer correções e tal, mas hoje nós estamos na primeira aula, né? Primeira aula a gente tem que orar para agradecer ao Senhor, perdão, tá? Vamos fazer oração, é até bom, porque tem um número maior de pessoas, né? Que as pessoas vão entrando no decorrer do tempo. Então, você que está do outro lado, feche os seus olhos, se ligue com Deus, né? Vamos agradecer por essa oportunidade, não podemos esquecer de agradecer, né? Senhor, meu Deus, neste momento nós te agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade. Que o Senhor esteja na direção de todas as nossas decisões do dia, de todas as nossas atividades. Abre a nossa mente para o entendimento. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aí desse final, né? Como terminar uma narrativa? Quais são as possibilidades para que a gente finalize uma narrativa? O que é um poema narrativo? Alguém sabe dizer o que é um poema narrativo? Alguém já estudou um pouco sobre, sabe dizer, gosta de escrever? Bem, gente, se eu no início eu falei que narrar nada mais é do que contar, né? São palavras sinônimas. Narrar, relatar, contar, são as palavras sinônimas. No poema narrativo, a gente vai ter a contação de uma história, tá? Então, alguns autores, alguns poetas, alguns literários optam por, durante as suas construções poéticas, contar alguma história. Cecília Meirelles, por exemplo, ela tem muitos poemas narrativos. Vocês podem buscar aí depois algumas informações, tá? Aqui eu vou trazer um conceito para vocês. Deixa eu só minimizar aqui. Pronto. Quando a gente fala de poesia narrativa, a gente tem a contação de uma história, e essa contação vai estar em verso, né? A gente precisa lembrar que o gênero poema, ele não vai estar em prosa, mas sim em verso. É uma forma relativamente longa, então essas poesias costumam ser maiores do que as tradicionais, e nessas poesias nós vamos conter todos os elementos necessários para uma história, tá? Então, os elementos da narrativa vão estar presentes, que eu acabei mencionando para vocês. Vamos ter aí uma trama, personagens, configuração, tema e diálogo. Então, como histórias, os poemas apresentam um conflito. Então, é normal que durante a construção dos poemas narrativos a gente perceba aí a presença de um conflito, do clímax e também de uma possível resolução. E, ao mesmo tempo, eles vão conter elementos poéticos. E são esses elementos que vão diferenciá-los das narrativas em prosa, tá certo? Então, os gêneros poéticos se diferenciam bastante dos gêneros em prosa, tá certo? Uma crônica, por exemplo, é um gênero em prosa, né? Ela é escrita da esquerda para a direita, temos aí a presença de parágrafos, enquanto os poemas não, os poemas são escritos em versos, tá certo? Geralmente acompanham aí os padrões, tá certo? Podem usar aí as questões sonoras, rítmicas e utilizar também figuras de linguagem, tá? Vocês não estudaram ainda a sonância e a literação, mas vocês vão estudar no próximo ano, mas são figuras que consistem na repetição. Uma ocasiona a repetição de vogais e a outra a repetição de consoantes. Então, quando vocês lerem algum poema em que apareçam as repetições de vogais ou de consoantes,
são essas figuras de linguagem, tá? Agora a gente começa a falar do final que nós podemos construir para uma determinada narrativa, tá? Geralmente, quando a gente está lendo uma história ou assistindo, pode ser um filme, uma novela, uma série, não sei vocês, mas eu fico muito assim na expectativa, como será que vai terminar, né? Principalmente quando é uma série. Então eu fico muito preocupada, será que vai ter o fim que eu estou esperando? E às vezes o final não corresponde às nossas expectativas, né? Muitas das vezes o final é diferente daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente queria que acontecesse. Será que esse final vai ser repleto de emoções, né? A gente pode pensar, né? Será que alguém vai morrer? Será que aquela pessoa que a gente pensou que estava morta vai ressurgir? E o final de uma narrativa, ele pode trazer algum indicativo sobre os rumos que a vida dos personagens irá tomar, tá certo? Então, às vezes, a partir do final, a gente compreende que vai ter uma continuação. Poxa, aquele final ali indicou que vai ter uma continuação, vai ter uma segunda temporada, por exemplo, ou vai ter o segundo filme. Poxa, essa história ainda não terminou, eu entendi que vai ter alguma coisa aí seguindo. Então, aí tudo depende da proposta do autor. Então, é o autor que determina qual final a história dele terá. É ele quem escreve, né? Às vezes, eles até permitem que o público participe dessa decisão. No entanto, é a opinião do autor, é a proposta do autor que prevalece, certo? Continuando. Um pouquinho aqui. O final também, gente, pode trazer consequências, tá certo? De um desfecho. Você pode se deparar com uma surpresa, com uma lição, o objetivo inicial, exposto lá no início da história pode ser alcançado, alguém pode morrer, o caminho de um determinado personagem vai para uma direção oposta, né, daquilo que nós esperávamos, e inúmeros acontecimentos podem ser pensados para o final de uma história. Tudo isso a critério do autor. Mas quais são os tipos de finais, né, que podem ocorrer aí em uma narrativa? Bem, o primeiro final que nós iremos tratar é o final idealista, né? Ou seja, o final ideal, o final feliz, o final otimista, né? O final que mostra o melhor acontecendo, o final mais esperado. Então, nas comédias românticas, como bem diz a citação aí, acontece muito desses finais, né? Eu mesmo amo filme romântico. E quando o filme romântico não acaba do jeito que eu quero, eu fico muito triste. Às vezes eu penso que é romântico, na verdade é um drama, né? Aí dramas acabam com a gente. E após tantos obstáculos, por exemplo, e lições que passaram pelo caminho dos personagens ao longo da história, tudo se resolve. Isso aí é um final clichê, né? Os personagens passam por bastantes obstáculos, aprendem muitas coisas e no final eles conseguem resolver todos os problemas assim num passo de mágicas, né? É o final clichê, é o final idealista. Mas também nós temos a possibilidade de um final pessimista, tá? Como assim um final pessimista? É o final em que percebemos uma carga negativa prevalecer. Tem a capacidade muito forte de chocar. Por que choca, gente? Porque geralmente as pessoas esperam pelo final idealista, né? Tudo será resolvido. Mas quando a negatividade prevalece, isso pode causar espanto, questionamentos, reflexões, tá certo? E pode aí surgir inúmeras sensações. As pessoas ficam com raiva, luto, medo, desilusão, insegurança, violência, mentira, tá certo? Então, todas essas reações aí são possíveis durante uma história que tem aí o final pessimista. Tem algumas pessoas aqui falando no bate-papo, eu vou verificar o que é. Deixa eu interromper aqui que eu não estou conseguindo visualizar. Vou desativar, né? Tem gente aqui falando coisas aleatórias. Vou desativar, tá? Para que vocês prestem atenção. Pronto, vamos continuar. Então, esse é o final pessimista, né? O final menos esperado. Além disso, nós também temos um final irônico, tá certo? O que é o final irônico? Esse final, ele mistura o idealista e o pessimista. Então, pode ocorrer aí a mescla entre idealista e pessimista, tá certo?
Ambas tendências estarão presentes, o que torna esse tipo de final mais complexo, difícil de definir apenas em bom ou ruim. Então, você fica em dúvida, né? Foi bom, foi ruim, não sei. Aconteceu isso, né? E aquilo também. Então, o que eu queria aconteceu, mas o que eu não queria também aconteceu. Coisas boas e ruins. Aí temos o exemplo aqui, né? No filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, vai apresentar aí justamente esse final, certo? Bem, sobre esse assunto, as informações foram concluídas. Até aqui, gente, alguma pergunta? Todos conseguiram compreender quais são as possibilidades de finais para a narrativa? Alguma dúvida que vocês queiram compartilhar? Ou até mesmo uma contribuição. Será que você lembrou de alguma coisa que se encaixa aí nesse conhecimento que você quer compartilhar com os colegas, algum final? Você gosta de escrever? Quando você para escrever, você pensa nisso? Você acha que esse conhecimento te ajudou? Para você que gosta de escrever histórias, né? Não sei, pode acontecer de alguém gostar. Não? Tá, então tá certo. Eu contabilizei aqui a frequência de vocês, no entanto, gente, eu vou chamar para eu ter o retorno, tá certo? Porque muitas pessoas estão com o vídeo desativado, apesar de eu ter solicitado que ativassem. E à medida que eu falar, vocês vão respondendo para que eu possa anotar aqui quem está acompanhando. Senão a frequência não será contabilizada. João Vitor, perdão, de Brito. Estou vendo que está ali. Gabriel Cruz e Ana Vitória, não é isso, Gabriel Cruz? Consegue ativar o som? É Maria Vitória Almeida, pronto. Ah, pronto. Vou alterar aqui porque para contabilizar. Maria Vitória Almeida? Isso. Deixa eu registrar aqui de novo. Gente, a atividade de hoje, vocês viram que eu coloquei lá no roteiro, não foi? É a atividade da lista. Ok, Maria Vitória, ok. Ana Júlia, eu sei que está, que ela participou, o vídeo também está aparecendo. Tauana. Só para você falar. Eu vou autorizar que vocês ativem o próprio som, tá certo? Tauana, você fala só presente para mim, por favor? Presente. Muito bem. Ana Júlia Brandão. Presente. Ok. Felipe Reis. Presente. Ok. Miguel Queiroz. Miguel. Se você estiver me ouvindo, me chame no privado também, tá? Depois, tá, Miguel? Não estou tendo retorno. Lorena. Aqui, professor. Muito bem, Lorena. Kaique Breno. Minha câmera não está vendo. Ok, Lorena. Kaique Breno. Oi. Muito bem. Larissa Silva. Larissa. Eu. Ok. Levi. Levi já falou comigo hoje, né? Samuel Paixão. Presente. Ok. Kailane, já estou vendo aqui. Bia também, Bia Vera, estou vendo. Sofia, estou vendo. Pedro Henrique. Samuel, estou vendo. Iago, Letícia, Isabela. Ok, né? Todos. Aí eu priorizei chamar quem estava com a câmera desativada para confirmar que está acompanhando. Gente, por hoje é só. Para vocês, excelente dia. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. As pessoas que não fizeram a atividade oral, eu vou entrar em contato com os responsáveis de vocês, tá? Já comecei, na verdade, já entrei em contato com alguns pais. E eu preciso do retorno para resolver essa pendência de vocês. Me chamem no privado se alguém tem dúvidas. Bom dia para vocês.